Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais um vídeo para você que está se preparando para a segunda fase da OBMAP e a prova está muito próxima, está chegando perto aí do dia da prova. Vamos caprichar nessa reta final de preparação, vamos fazer uma prova tranquila, uma prova consciente que eu estou sentindo que a medalha vem. Olha só, escolhi uma questão muito legal, questão que a gente chama de transversal, né? Ela cai para mais de um nível, essa caiu para o nível 2 e nível 3, que é uma questão que envolve análise combinatória, né? Um assunto aí que o pessoal pede direto no canal, tá bom? Vai ser bem útil assim para a gente entender bem como é que usa o princípio multiplicativo e também o princípio aditivo, né? Quando a gente precisa fazer aquela divisão em casos. Tá, mas olha só, como é que é a historinha da questão? Juca, nosso personagem, quer pintar os algarismos do número 2013, como na figura ao lado, tá? Então tem o Juca pintando aqui, se divertindo, de modo que cada região seja pintada com uma das cores branca, cinza ou preta. E muito importante, gente, vou até assinalar aqui, ó, regiões vizinhas tenham cores diferentes. Tá? Esse é o famoso problema de colorir um mapa, por exemplo. Né? Quando a gente vai pintar um mapa, a gente não quer que países que tenham fronteira fiquem com a mesma cor, entendeu? Aí a gente coloca regiões vizinhas com cores diferentes. E é mais ou menos isso que o Juca quer fazer. Né? Por exemplo, o 2, entendeu? Vamos pensar no 2 aqui. Ó. A cor que ele vai pintar essa região aqui de cima tem que ser diferente dessa cor aqui do meio, entendeu? Então, por exemplo, ele pintou aqui ó, de cinza, de branco e de preto. Né? Olha o 0 aqui, ó. Ele pintou preto, preto, cinza, cinza. Então não precisa necessariamente usar todas as cores, entendeu? Mas regiões vizinhas têm que aparecer com cores diferentes. E basicamente a questão está perguntando, né, de quantas maneiras pode pintar o 0, de quantas maneiras pode pintar o 1, o 3. O 2 ele até já falou, né? O 2 a gente usa princípio multiplicativo, olha só que legal. Ó. Essa região aqui, ela pode ser pintada de 3 cores, deixa eu marcar para vocês. Vamos pensar no algarismo 2, né? Então, algarismo 2, o Juca tem que escolher uma cor para essa região de cima, uma cor para essa região do meio e uma cor aqui para baixo, tá bom? Aí a região de cima não pintou nada ainda, então tem 3 opções, né? 3 cores. Aí a partir do momento que o Juca pintou em cima, tá? Ele fica com uma opção a menos para a região do meio. Né? Por quê? Porque regiões vizinhas não pode pintar com a mesma cor. Tá? Toda a questão gira em torno disso. Então aqui para a região do meio ele só vai ter 2 opções, né? E a partir do momento que ele pintou a região do meio, ele não pode repetir essa cor aqui do meio na região de baixo. Né? Consequentemente, ele vai ter 2 opções também. Ok? Usando o nosso querido princípio multiplicativo, né? O princípio multiplicativo, como é que funciona? Tu vê quantas opções tu tem para cada escolha e multiplica. Né? Então, o número total de possibilidades vai ser 3 vezes 2 vezes 2, que é o que ele colocou aqui. Tá? Só para te entender o que está acontecendo. Ok? Aí a pergunta é, a letra A vai perguntar do algarismo 1, letra B vai perguntar do algarismo 3, letra C vai perguntar do algarismo 0, que tem que pensar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais complicado, e finalmente a letra D, a cereja do bolo, ele vai perguntar o 2013 inteiro, tá bom? Como sempre, gente, eu acho muito saudável, pega papel e caneta, tenta fazer item por item, né? Eu coloquei os itens todos ali na descrição do vídeo, entendeu? Então tenta resolver e logo em seguida a gente vai detonar essa questão, a gente vai resolver item por item, passo a passo. Show de bola, meus queridos! Vamos lá, vamos começar pelo item A.
O item A ele quer saber de quantas maneiras diferentes o Juca pode pintar o algarismo 1. Tá? O algarismo 1 é super simples, né, gente? Porque ele, até pelo próprio desenho dele, entendeu? Então, o que tem que acontecer? Princípio multiplicativo na veia. A gente vai usar, né, como a gente usa em praticamente todo problema de contagem, todo problema de combinatório. O que o Juca tem que escolher? Ele tem que escolher uma cor para essa região de cima e tem que escolher outra cor para essa região de baixo. Né? A gente pode até dar nome aqui para as regiões, talvez, né? Vamos chamar essa aqui de região A, por exemplo, essa aqui para a região B, e o Juca tem que escolher uma cor para a região A e tem que escolher uma cor para a região B. Tá bom? Aí a pergunta é, quantas opções ele tem para A? Bom, são 3, né? Ele pode escolher a branca, a cinza ou a preta. Então, já vou colocar aqui para A, ele tem 3 opções. E a partir do momento que ele escolheu a cor da A, aí tu sempre pensa assim, tá, gente? Que o Juca está pintando passo a passo, uma de cada vez. Então, ele já escolheu aqui a cor da A, né? Digamos, ele escolheu, sei lá, preto para A. Se ele escolheu preto para A, ele não pode usar a mesma cor para B, ok? Então, aqui ele vai ter apenas 2 opções e isso vai dar um total de 6 possibilidades pelo princípio multiplicativo, ok? Escrevam isso na prova, né? Aplicando o princípio multiplicativo da contagem, né, temos 6 maneiras diferentes de pintar o algarismo 1 e a letra A, tranquilo, a letra A está resolvida. Beleza? Tá, vou apagar o que eu fiz na letra A e vamos encarar agora o item B. Olha só, o item B, ele está perguntando do algarismo 3. Né? O algarismo 3 ele é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar umas letras aqui. Ó. Por exemplo, essa aqui eu vou chamar de região A, essa aqui eu vou chamar de B, essa pequenininha aqui eu vou chamar de C, essa de D e essa de E. Tá bom? E o nosso amigo Juca, querido Juca, ele vai ter que escolher uma cor para cada uma. Eu já vou colocar os tracinhos aqui, né? Essa é a cor da A, cor da B, cor da C, cor da D e cor da E. Vamos lá, gente. Quantas opções ele tem? Vamos começar, né, pela primeira, talvez. Vamos começar pela A. Né? Para pintar a A, ele tem 3 opções, né? Ele pode pintar de preto, pode pintar de cinza ou pode pintar de branco. Beleza. Aí, a partir do momento, sempre pensa, não esquece que ele está pintando passo a passo. A partir do momento que ele escolheu a cor na região A, né, o B não está livre. Né? O B, ele não pode repetir a cor que ele usou na A. Né? Consequentemente, para B, quantas opções eu tenho? Isso, né? Tenho 2 opções, é isso aí. Tá? Porque ele não pode repetir a cor da A. Né? Aí vamos pensar na C, gente. Pensar na C. Na região C, ele não pode repetir a cor da B. Ok? Então, tipo, eu escolhi o cinza aqui para B. Aí poderia ser preto e poderia ser branco. Então, para C tem 2 opções também. Né? Aí tem muita gente que confunde tudo. Tem, pessoa, mas não pode repetir a da D também. Não, querido, mas tu está fazendo passo a passo. Tá? Tu está pintando uma região de cada vez. Entendeu? Então, quando tu chegou aqui na C, tu ainda não pintou a D. Então, por isso que na C tem 2 opções. Aí, o que vai acontecer aqui na D? Muito cuidado, hein? Muita hora nessa calma, porque assim, ó, a D, ela faz fronteira com a B e também com a C. Entendeu? Então, eu não posso repetir a cor da B e não posso repetir a cor da C. Ou seja, aqui só tem uma opção, uma possibilidade. Né? Porque a B e a C tem que ser diferentes, né? Então, por exemplo, se essa aqui foi cinza e essa aqui foi branca, aí a D não tem escolha, gente. A D tem que ser preta, por isso aqui eu só tenho uma opção. Tá? E para finalizar o algarismo 3, ó, o que está acontecendo na E, né? Na E eu não posso repetir a cor da D. Como eu não posso repetir a cor da D, eu tenho 2 opções para a região E. Tá? Então, tu vê que não tem mistério. Né? Não tem mistério, é só tu fazer a coisa de uma forma organizada, entendeu? Uma de cada vez, né? Pensar que o Juca está pintando uma região de cada vez e aí tu consegue ver quantas opções tu tem para cada região. Beleza? Princípio multiplicativo manda multiplicar esse número de opções e aí eu vou ter 6, 12, 24, né? 24 maneiras, é isso aí, de pintar o algarismo 3. E mais um item que está feito, gente. Mais um item que está resolvido. Legal, show de bola, estou feliz. Olha só então, galera. O item C está perguntando de quantas maneiras o Juca pode pintar o algarismo 0.
E aqui eu não sei se vocês conseguiram aí na resolução de vocês, mas aqui tem um pequeno detalhe assim, tu tem que tomar muito cuidado para não cair na pegadinha da prova, tá? Vamos lá, vamos colocar as regiões de novo. Região A, região B, região C e região D. Tá? E daí, vamos tentar fazer do mesmo jeito inicialmente, né? Tenho 4 escolhas que o Juca vai ter que fazer, tá bom? Só para vocês verem onde é que vai pegar aqui. Bom, aqui é a região A, aqui é a região B, aqui é a região C e aqui é a região D. Aí eu vou começar pelo A, feliz da vida, né? No A eu tenho 3 opções, como sempre, beleza? Aí depois eu vou para B, né? Na B eu vou ter, bom, não pode repetir a cor que eu escolhi para A, né? Então a B eu vou ter 2, entendeu? Aí a C é a mesma ideia, né? A C não pode repetir a cor que eu escolhi na B, ok? Então, a princípio, eu vou ter 2 opções também. E aí, gente, aí que o bicho pega. Tá? Porque, olha só, não dá para saber quantas opções eu vou ter para a região D. Né? Porque o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido, por exemplo, deixa eu pintar mesmo aqui, pode ter acontecido, por exemplo, assim, ó, que eu escolhi preto aqui e preto aqui. Tá? Se eu escolhi preto aqui e preto aqui, eu vou ter 2 opções para D. Eu posso pintar de branco e posso pintar de cinza. Tá? Só que pode ter acontecido também que eu tenha escolhido preto para A e cinza para C. Entendeu? Isso é uma opção também, pode ter acontecido. E daí a D é forçado, vai ter que ser branco. Entendeu? Então, o número, olha só o que está acontecendo, gente. O número de opções da D depende da escolha que eu fiz para C. Né? Porque aqui, de novo, né? Eu posso pegar a mesma cor da A e aí eu vou ter 2 opções, ou eu posso pegar cores diferentes. E se eu pegar cores diferentes, eu vou ter uma opção só. Vocês estão me entendendo, gente? Então, o que está pegando aqui? Né? O que está pegando é que o número de escolhas para a região D depende do que eu escolhi para C. E quando isso acontece, não tem jeito. Quando isso acontece, a gente tem que dividir em casos. Tá bom? Então, na humildade, a gente vai apagar o que a gente fez, né? A gente vai perceber que tem essa dependência, então não tem jeito, a gente vai ter que dividir em casos. Olha só, dá para fazer, por exemplo, assim, ó, caso 1, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Caso 1. O caso 1 pode ser quando A e C têm a mesma cor. Tá? Se o A e o C têm a mesma cor, eu vou ter um número de opções para D. Então, vamos colocar aqui, ó, A e C com a mesma cor. E percebe que mais ou menos isso que o Juca fez, né, aqui no desenho dele, né? Ele colocou a A, ó, cinza e cinza, ele colocou a A e a C com a mesma cor, entendeu? Beleza. E no caso 2, eu vou ter A e C com cores diferentes, tá? A e C com cores diferentes. Maravilha. E aí o que eu vou fazer, gente? Quando a gente faz a divisão em casos, a gente calcula separadinho cada caso, entendeu? Calcula separado e daí depois soma no final. Né? Isso é o princípio aditivo, tá? Que a gente soma o número de maneiras do caso 1 com o número de maneiras do caso 2 para saber o número total de maneiras. Tá? Dentro do caso 1, a gente vai usar normal, princípio multiplicativo na veia. Dentro do caso 2, a mesma coisa, mas para saber o total, a gente vai somar o caso 1 com o caso 2. Tá bom? Então vamos lá, queridos. Caso 1. Bom, caso 1 eu vou ter que escolher o quê? Eu vou ter que escolher a A, eu vou ter que escolher a B. Vou colocar a C também, mas a C vai ser a mesma cor da A, tá? Então a C vai ser forçado. E aqui eu tenho a D. Ó. Região A, região B, região C e região D. Vamos lá? Lembrando que no caso 1, A e C são a mesma cor, né? Então a princípio está livre, vou ter 3 opções. Aqui eu posso colocar a cor que eu quiser. A B, né, não pode repetir a A, não esquece isso. Então aqui eu vou ter 2 opções para B. E a C, gente, tem que ser a mesma cor da A, porque eu estou no caso 1. Tá? Então se eu escolhi preto aqui, aqui vai ser preto também. Se eu escolhi branco aqui, aqui vai ser branco também. Então a C vai acompanhar a A, uma opção para C. E finalmente a D, né? Bom, eu estou nesse caso aqui, né? Eu estou no caso preto-preto. Se eu estou no caso preto-preto, para D eu tenho 2 escolhas possíveis. Né? Eu posso pintar de branco ou de cinza. Então aqui vai ficar 2
E usando o nosso querido princípio multiplicativo, mais uma vez, aqui vai dar 12, né? 12 opções, 12 maneiras no caso 1. Tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa para o caso 2. Vamos lá. Colocar aqui cor do A, cor do B, cor do C e cor do D. A, B, C e D. Deixa eu apagar aqui, só para a gente fixar bem as ideias. Vamos começar pelo A, gente. No A eu tenho 3 possibilidades, né? O A está livre. Show de bola. Por exemplo, vamos pensar que eu escolhi o preto aqui, tá? Só para fixar as ideias. Beleza. Aí o B, como é que fica? O B, necessariamente, eu tenho que escolher uma cor diferente do A, porque eles são vizinhos, né? Então, eu não posso escolher preto, eu só posso escolher cinza ou branco. Ou seja, eu tenho 2 opções aqui. 2 opções para o B. Vamos supor que para o B eu escolhi, sei lá, branco. Já está até pintadinho aqui, né? Pintado de branco. Aí o C, não esquece que eu estou fazendo o caso que o A e o C têm cores diferentes. Né? Então, se eu estou fazendo o caso que o A e o C têm cores diferentes, bom, o C não pode ser preto e o C não pode ser branco, porque ele é vizinho do B. Quer dizer, para o C eu só tenho uma opção. Né? O C vai ter que ser cinza. Tá bom? Vou pintar de cinza aqui o C. E, finalmente, o D, ele não pode repetir o preto, não pode repetir o cinza, né? Obrigatoriamente ele vai ter que ser branco, ou seja, eu tenho só uma possibilidade aqui. Tá? A gente percebe que esse item eu acho que é o mais complicadinho da questão, né? Que tu tem que pensar mesmo as possibilidades, o que pode acontecer, lembrando que o caso de cima, a gente está assumindo que o A e C têm a mesma cor, né? Por isso que apareceu esse 1 aqui. Tá? E o caso de baixo, a gente está assumindo que eles têm cores diferentes. Bom, caso de baixo vai dar quanto? Vai dar 6, né? Multiplicando aqui vai dar 6. E aí o total de possibilidade, gente, para o algarismo zero, o que eu vou fazer? Princípio aditivo. Escrevam isso na prova, tá? Na hora de justificar, né? Usando o princípio aditivo da contagem, eu tenho 12 maneiras para o caso 1, tenho 6 maneiras para o caso 2, então o total de maneiras para o algarismo zero é 18, né? Que é 12 mais 6. Tá? A resposta final do item C é 12 mais 6, que vai dar 18. Ok? E está resolvido, gente. Está resolvido o item C. E agora a gente vai passar para o item D, que na verdade o item D, ele usa tudo que foi feito, entendeu? Usa o item A, usa o item B, usa o item C e ele meio consolida toda a informação que a gente tem. Então deixa eu apagar, vamos lá. Item D. Item D, ele está perguntando de quantas maneiras o Juca pode pintar o número inteiro, o número 2013. Tá? E ele tem que fazer o quê, gente? Para pintar o 2013, ele vai ter que pintar o 2, o 0, o 1 e o 3. E a gente já tem todos os resultados, né? Então, olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai ter que pintar o 2, vai ter que pintar o 0, vai ter que pintar o 1 e vai ter que pintar o 3. Aqui é o número 2, o algarismo 2. Aqui é o algarismo 0. Aqui é o algarismo 1 e aqui é o algarismo 3. Aí o 2, ele já tinha até dado a resposta, né? No próprio enunciado ele falou, é 3 vezes 2 vezes 2, né? Então o 2 eu tenho 12 maneiras diferentes de pintar. O 0 deu quanto, gente? O 0 deu 18, né? É o item C que a gente resolveu, tá? 18 maneiras diferentes. O 1 deu 6 maneiras diferentes, é o que a gente fez no item A. E finalmente o 3 a gente fez no item B, né? Deu 24 maneiras diferentes. Tá? Aí, mais uma vez, usamos o princípio multiplicativo, porque ele vai ter que pintar o 2 e o 0 e o 1 e o 3. Né? Então, são escolhas que ele tem que fazer. Usa o princípio multiplicativo e isso, fazendo a continha com calma, né? Eu sei, é uma continha grande e tal, mas fazendo com calma vai dar 31.104. Tá? Esse é o resultado final, que é a quantidade de maneiras que o Juca pode se divertir, pode pintar o número 2013. Tá bom, gente? E aí, tá feito. Né? Tá feita essa questão bem legal de combinatória. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Aqui, como eu falei, gente, é muito boa para aprender princípio multiplicativo, né? Que é o que normalmente a gente usa, e o princípio aditivo, que é muito útil quando a gente precisa dividir a contagem em casos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.
Não esquece, deixa o like, deixa o comentário. Vamos com tudo, gente. Vamos com tudo para essa prova que está chegando, que eu estou sentindo que a medalha vem. Muito obrigado, galera. Valeu, até a próxima.